over, and she'd sing sha-na-na-na-na-na-na-na, it'll be alright. Romântico. Olha isso aí. As vovozinhas, as mamães gostam dessa música, ó. A minha mãe conheceu meu pai em clima de PJ Thomas, cantando essa música. Francisco Coco, Lullaby. Bendita hora, começando agora ao vivo, gente, nesse clima romântico aí, que fez os pais da gente aqui, eu acredito, a namorarem nesse clima de música. E ela é bonita até hoje, só que ela fala de um aniversário, né? Aniversário de uma criança. Bom, enfim, minha gente, vamos lá, antes do padre mostrar aqui os nossos convidados, eu quero convidar você agora a vir junto com o padre também. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao nosso Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente. Vamos aqui apresentar essa mesa maravilhosa, hein? Hoje a mesa está super interessante. Vamos começar pelo meu lado esquerdo, o seu direito. Começar por uma mulher, né? Ela é uma grande psicóloga clínica, hein? Já veio aqui no meu programa, tem um livro maravilhoso. Nossa querida doutora Beatriz Brandão. Doutora Beatriz. Padre. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é muito querida aqui, viu? Obrigado, padre. Maravilhosa. Estou feliz aqui de estar com você. Pela primeira vez aqui no meu programa, pelo menos, ele que é cirurgião coloproctologista. É um nome um pouco diferente. Mas é um médico que cuida do intestino, da saúde do intestino de todos nós, do colo, né? É isso aí. Doutor Alexandre, o sobrenome você me ajuda aqui. Nishimura. Nishimura. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, viu? Padre, obrigado. Alegria tê-lo aqui. Para falar de um tema tão importante para a população aí, cada vez mais, com doenças intestinais. É importante, né, esse canal para poder conscientizar a população, né? Que bom, maravilha. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Aqui no meu lado direito agora, seu esquerdo, ele é neurocirurgião, dos bons, hein? Formado pelo Hospital Militar de São Paulo. Bem, jovem médico, mas muito competente. Doutor Carlos Roberto Macela Júnior. Perfeito. Doutor Carlos, prazer, viu? Obrigado. Seja bem-vindo. Verdade. Que bom o senhor está aqui. Estou muito feliz em falar sobre um tema tão importante, uma doença tão prevalente na nossa população. Perfeito. Vamos lá, vamos aprender cada vez mais. E ele também, ele é multiempreendedor. Nosso querido Felipe Fogaça, que é cofundador da You Club, é isso? É isso, Your Club. Your Club, gente, aí é que nós vamos falar, vamos entender um pouquinho tudo isso aí. Seja bem-vindo, viu, Felipe, tá? Gente, vamos ao pensamento do dia? Vamos aproveitar que essa galera toda tá, vamos ver a opinião deles aí, ó. Eu falo comigo mesmo, mas não me respondo. Porque não gosto de dar confiança a gente louca. Olha, eu aprendi, para vocês que vieram aqui hoje na mesa, como um estudioso da palavra de Deus, para a gente sempre desconfiar dos nossos afetos, né? Aquilo que brota de dentro de você. Estou falando no âmbito da fé. Desconfie sempre daquilo que você sente, daquilo que você se apaixona, do que é os seus projetos. Desconfie. Porque nesse caso que eu estou falando, como é lá do espiritual, a gente fala, nós somos convidados a ter a vida, os sentimentos de Cristo Jesus vivendo na gente. Então por isso que a gente fala. Agora, esse pensamento também vem um pouco de encontro, né? Eu falo comigo mesmo, mas não me respondo, porque não gosto de dar confiança a gente louca, não é? Vocês se acham assim um pouquinho louquinhos também? Por isso que vocês precisam dar confiança, ouvir mais,
alguma coisa para a gente amadurecer. Queria ver um pouquinho a opinião de vocês sobre isso. Eu sou completamente louca, padre. Você se considera que nem eu, meio doido? Sim. De médico e louco todo mundo tem um pouco? Não, do médico não. Deixa o médico pro médico. Não, do médico não, né? Tem que ir no médico, não pode se automedicar. Não vamos falar coisa errada aqui, padre. Mas, né? O que é doido? O que é o doido, né? A gente tá vendo uma população que se diz mais ajuizada, mais amadurecida, mais inteligente. E a gente tá vendo uma matança, uma loucura, uma pinéia. Os psiquiatras e psicólogos sendo o tempo todo acionados. Até que ponto a gente pode falar quem é o louco hoje? É verdade, padre. Acho que o louco é quando a gente toma uma atitude diferente daquilo que os outros esperavam. E muitas vezes pode ser um não, colocar limites. Então pode ser uma coisa positiva também, essa coisa de do referencial de quem tá vendo. Isso. Verdade. Depende, né, doutor? Sim. A vida não pode ser preto e branca. Então, às vezes, uma loucura ou outra você tem que fazer para a vida se tornar mais divertida e mais, enfim, desafiadora. Se não tem desafio, você acaba murchando, né? Então, precisa ter um pouco de loucura na vida também. Acho que isso faz parte. Eu gosto disso. O abnormal. E a gente tem essa coisa, né, de que quem gosta de sair um pouco da mesmice, gosta da coisa audaciosa. Sim. Você dá o tempero nas coisas. Eu acho que eu trocaria um pouquinho só o termo da loucura por sair da zona de conforto. Boa. Eu acho que é importante, principalmente com a experiência, né, ao longo da vida, que você vai pegando mais experiência, tanto de cunho religioso ou mais social, pelos seus estudos, pelas experiências que você vive. Eu acho que você pode ter uma chance de sair da sua zona de conforto, né? E você se autodesafiar, eu acho que isso é muito importante, claro, com os pés no chão. Né? Eu acho que isso faz você crescer como ser humano, que eu acho que esse é o nosso objetivo. Todo dia você ser o seu maior inimigo, ou seja, você vencer todos os dias as suas barreiras. Porque nós temos uma tendência muito a permanecer, tá bom assim, me deixa aqui, né? Assim é o meu mundo, e parece que a gente fica muito limitado também, né, Felipe? Sim. E eu acredito que a gente fala de o que é ser louco, né, que vocês comentaram. Isso depende muito também do referencial, e a gente vive em uma sociedade hoje que está surgindo muitas bolhas, né? E o que eu percebo é que cada vez mais as pessoas de bolhas distintas acreditam que aquilo que é o do outro, o pensamento ou a forma de ver o mundo é uma loucura. E isso é uma constante também na nossa história, né? Jesus mesmo, eu acho que quando ele veio, ele trouxe os conceitos dele de transformação que mudou a sociedade totalmente. Trouxe também coisas que para muitos era loucura, né? Apesar de que, né, assim, fechando acho que esse pensamento que vocês estão abrilhantando, na palavra de Deus, Deus fala logo para Abraão. Essa palavra, esse verbo, né, sair, saia da sua terra. A terra não é necessariamente um local geográfico, né? Sai, exatamente disso que nós estamos falando, sai dessa maneira confortável que você vive e vá para onde eu te enviar. Qual? Deus não fala, vai. É onde você vai se desafiando com os pés no chão, como vocês falaram. É isso aí, legal, né? Pensamento ele abre bastante horizontes aí. Vamos à primeira informação? Dá uma olhada aqui, gente, ó. Olha isso aqui, ó. Hérnia de disco. Saiba como os sintomas, causas e formas de prevenção. Saiba os sintomas, causas e formas de prevenção. A condição está relacionada ao desgaste dos discos intervertebrais com o tempo e o uso repetitivo e pode causar dor na região lombar e cervical. Ô, doutor Carlos, explica um pouquinho aí essa questão para nós aí, né? Acho que essa hérnia de disco, muita gente nova já tem problema com a hérnia de disco, né? Exatamente. Nem faz academia, às vezes o que é que pode levar isso aí, né? Exatamente. Primeiro eu vou voltar um passo um pouco atrás. Hoje a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que 85 a 90% da população mundial tem ou terá dor nas costas em alguma época da vida. Ou seja, quase todo mundo. Quase todo né? mundo.
Porém, a dor nas costas, ou tecnicamente falando, a dor na coluna, ela tem origens, pode ser muscular, pode ser neoplásica, pode ser articular e pode ser a famosa hérnia de disco, que é muito prevalente. Tá? E, como o senhor disse, 28 anos, 30 anos, pacientes jovens com hérnia de disco. Né? Hoje nós sabemos que a doença degenerativa da coluna, que nada mais é o envelhecimento da coluna vertebral, começa a partir dos 30 anos. Né? E por que isso? O principal fator é o fator genético. Nós não temos uma genética muito boa para ter uma coluna saudável. Somando aí nessa equação, o que eu tenho? Obesidade, sedentarismo, a própria gestação, né, que é um período da vida, ok, mas é um estresse para a coluna. Má postura, né? Má postura, traumas, trabalhador braçal, muito tempo sentado, muito tempo em pé. Aí o senhor vai falar, poxa, doutor Carlos, então tudo dá problema na coluna? Basicamente, por isso que o esporte, o fortalecimento muscular é tão importante, para você tentar proteger a sua coluna, evitando assim a hérnia de disco. E essa hérnia de disco, ela tem uma dor bem chata, né? Exatamente. Tem algum exemplo aí? Eu tenho aqui, essa câmera aqui, né? Então, assim, o que é o disco intervertebral, né? Então, nós temos o corpo vertebral aqui, que segue uma sequência da coluna, ok? E aí, o que acontece? No meio, nós temos o disco, que é como se fosse o amortecedor da coluna. Tá? No meio aqui, entre essas duas paredes ósseas, nós temos o canal medular, que tem uma estrutura extremamente nobre, chamada medula espinhal. Ok? Vou fazer uma analogia aqui bem simples. O cérebro é como se fosse a estação de luz. A medula, como se fosse o cabo de força. E o nosso corpo, né, como se fosse a casa. Entendi. Então, como é importante a medula, tá? Acontece que com o passar do tempo, a genética, a obesidade, o passar dos anos, o disco vai perdendo água, vai desidratando. Certo. E lá dentro tem um recheio que é feito de colágeno. E o que acontece? Esse recheio começa a querer sair. Eu uso uma analogia muito legal com meus pacientes, que é como se fosse um chiclete recheado. Imagina vai apertando, vai saindo aquele caldo. Então, o que acontece? Ó, vai passando o tempo, ó. Olha isso aí. Né? Então, o que acontece, ó, e o que ele aperta? Tanto o nervo, famoso nervo ciático, por exemplo, ou a medula. E aí, o que eu posso ter? Dor, formigamento. O paciente fala, nossa, parece que está subindo formiga pela minha perna. E em casos mais graves, eu posso ter até a perda da força muscular. Caramba, meu. Exatamente. Tudo por causa da hérnia de disco. Por conta de uma hérnia de disco. E ela é tratável. Dá para fazer uma cirurgia ou um tratamento, dependendo do caso, um tratamento não cirúrgico pode melhorar, através de medicação. O tratamento da coluna, ela é como tudo na área da saúde, os colegas podem confirmar, é extremamente individual. Né? Não pode falar, para a hérnia de disco é só isso que serve e ponto final. 75% dos casos dá para fazer o tratamento conservador. Tá? Então eu divido em duas grandes gavetas, tratamento conservador e o tratamento invasivo. Tratamento conservador, medicamentos, repouso, atividade física, fortalecimento, fisioterapia, pilates. Eu uso muito os meus colegas psicólogos, porque esse paciente que tem dor crônica, ele começa a ter ansiedade, começa a ter depressão, começa a dormir mal. Então eu peço muita ajuda da minha equipe multidisciplinar. Tá? E alguns pacientes, os 20% ou 30% restante, têm que ir para a cirurgia. E aí existem várias técnicas cirúrgicas para cada tipo de paciente, para cada tipo de hérnia de disco, algumas cirurgias mais invasivas e outras cirurgias menos invasivas. Interessante, tá vendo, gente? Interessante, né? Olha, o doutor dando uma aula aqui para todos nós, né? Muito bem, meu povo, olha aqui, ó, bacana, hein? E a joia é muito boa mesmo. Vamos a mais uma notícia? Vamos embora? Dá uma olhada aqui, gente, ó. Lançamento da... me ajuda aí. Your Club. A nova rede social focada em desenvolvimento pessoal, através de comunidades digitais.
Sabe quem vai explicar isso melhor para nós? O Felipe. Felipe, tá esse lançamento aí, ó. Explica um pouco, o que é essa rede social focada em desenvolvimento pessoal? Sim, é interessante que a gente vai falar de tecnologia, mas eu gosto muito de falar do ser humano, né? De pessoas que dali deriva o que a gente cria da parte tecnológica. E quando a gente olha no ser humano, ao longo de toda a história, tem 2 fatores que permaneceram na nossa existência, que é o viver em sociedade e o outro fator que é a comunicação para viabilizar essa convivência. E isso é presente em qualquer civilização. Se você olha nas montanhas do Afeganistão a Nova York, de São Paulo a Xangai, na China, em todos os lugares, a humanidade, a gente tem isso de viver em sociedade e se comunicar. E uma coisa, apesar de a gente ter essas 2 constantes, tem uma coisa que foi mudando muito ao longo do tempo, que são as ferramentas que nós usamos para nos comunicar. Então, há milhares de anos atrás, a gente tinha gravuras em cavernas, passou depois para papiros, manuscritos, escritas em pedra, e depois rádio, televisão e, mais recentemente, redes sociais. Então, tudo isso para viabilizar a comunicação, tudo isso para facilitar essa dinâmica da convivência social. E as redes sociais, do jeito que a gente vê hoje, ela é basicamente como se fosse um megafone. Um megafone que você utiliza e você consegue alcançar milhares, milhões de pessoas, eventualmente, dependendo do seu conteúdo. E quando a gente fazendo essa comparação assim, com um megafone, que é uma coisa bem simplória, você consegue usar um megafone, por exemplo, para gritar contra uma pessoa ou fazer uma declaração de amor, como tinha até alguns anos atrás. Vocês lembram que vinha o namorado com um megafone na frente da casa da namorada? Você pode usar também um megafone para fazer uma demonstração na rua, gritar, enfim, contra o governo, mas você pode usar um megafone para, por exemplo, um bombeiro, para dar orientações para pessoas fugirem do fogo. Então, a ferramenta, ela pode ter várias utilizações. A ideia da Your Club, ela surgiu, a questão de rede social, ela veio depois. O que eu queria implementar, eu e um grupo de pessoas que têm trabalhado junto comigo, era viabilizar a nova forma de educação e desenvolvimento social. Essa era a nossa visão inicial. E conforme a gente foi desenvolvendo isso e vendo algumas tendências que estão acontecendo hoje em dia, a gente viu que esse formato de rede social é uma coisa que viabiliza muito a comunicação em larga escala, de forma barata e de forma muito ampla. Você consegue, através da rede social, se comunicar com uma pessoa dos Estados Unidos, do Brasil, da Alemanha. Então, ao longo do desenvolvimento dessa plataforma de educação, surgiu essa questão, essa dinâmica de rede social. Qual é a ideia da Your Club? A gente cria núcleos de aprendizagem, que a gente deu o nome de clubes, para ficar algo bem simples. E esses núcleos, as pessoas interagem para aprender sobre aquele determinado assunto. Então, a gente tem, por exemplo, um núcleo que é voltado para espiritualidade, tá? Fé. É um grupo de jovens que leem a Bíblia, então diariamente eles compartilham lá conteúdos que eles leram, qual foi a reflexão deles, e eles comentam e etc. A gente tem um outro clube de estudantes de medicina, tem aqui 2 doutores, e esse grupo também, eles comentam ali assuntos, o que eles estão aprendendo, e promove esse tipo de educação ou desenvolvimento pessoal mais fluido do que a formação tradicional acadêmica que a gente tem. Tá, isso aí, mas isso não eliminaria ou não ia deixar em xeque a educação que a gente já tem pelas vias educacionais, de instituições escolares, de aprendizado pelas faculdades, nada. Isso aí seria só mais um elemento
para que esses clubes, essas pessoas que vão tratar alguns assuntos possam se aprofundar. Seria isso só? A ideia não é romper com o sistema de ensino que funciona hoje, até porque eu tive a minha vida transformada através da educação, né? Sim. E, enfim, eu falo isso porque muitos jovens hoje questionam, né? Por que escola hoje? Sim, exatamente. Hoje eles têm, através das redes sociais, a rapidez de fluir e viajar para qualquer espaço, questão de segundos, e obter as informações que querem. Por isso que eu estou falando, esses clubes já têm um outro ponto de vista? Tem uma outra vertente, sim. Porque, assim, por exemplo, eu me formei em engenharia de produção. A partir do momento que eu assinei ali, vou fazer engenharia de produção e fechado, eu entrei em um vínculo de 5 anos com a universidade, de quantidade de horas que eu vou ter que aprender, etc, etc. E o que acontece é que as coisas estão mudando muito rapidamente hoje. Então, eventualmente, alguma coisa que você aprendeu, aquilo que eu aprendi na engenharia de produção, já não era tão atual, ou já não foi totalmente útil para aquilo que eu quero. O que as pessoas querem aprender hoje? Elas querem ter uma formação, muitas delas ainda querem se formar e ter uma formação, e muitas áreas necessitam disso. Então, por exemplo, medicina é algo que eu acredito que vai ter faculdade de medicina ainda por muitos e muitos anos. Mas elas querem também aprender coisas específicas, de nichos específicos, de forma rápida, barata e efetiva. Então, supondo que eu queira aprender sobre comunicação, por exemplo. Ao invés de eu fazer uma faculdade de comunicação de 5 anos, eu posso fazer um curso específico para oratória sobre o aspecto X, Y, Z. Ou se você quer aprender sobre moda, ou sobre seja lá o que você queira aprender naquele momento. Entendi. Então, as pessoas elas querem algo simples e curto, e eu acredito que isso vai ser em paralelo com a educação tradicional. Mas eu acho que isso é uma tendência, padre. Isso é uma coisa que começou agora, um percentual pequeno, mas no futuro, eu acho que vai tender muito para o digital, até por questão assim, a gente está falando, né, desses temas, mas na medicina, por exemplo, eu faço uma reunião online com o pessoal de Harvard, faço uma reunião com o pessoal da Europa, eu não preciso ir até lá. Perfeito. Então, eu acho que o digital, ele na verdade, a gente fala assim, do marketing ele democratizou, mas do ensino, ele facilitou, ele é um facilitador para que as pessoas desenvolvam mais rapidamente. Eu acho que essas ferramentas, como você está desenvolvendo, né, são, assim, protótipos pequenos, mas que vão crescer e vai ser uma coisa muito macro. Eu acho que isso vai ser o futuro. Eu não estou dizendo que vai abandonar. Agora, é impensável, quem está falando louco, né? Seria loucura dizer que a gente vai romper isso. Mas acho que é uma tendência no futuro de ter um peso muito grande da educação através do digital. Eu acho que vai ter essa facilidade. Eu acho sensacional, assim. Primeiro, parabéns pela sua ideia. Eu acho que isso eu vejo de duas formas. Eu posso complementar meu estudo, então eu estou na faculdade de medicina. Eu gosto muito de assuntos de enxaqueca. Eu posso formar um grupo de pessoas que gostam de estudar sobre enxaqueca. E eu fico debatendo sobre artigos científicos novos, sobre um médico que é referência naquela área. E aí eu começo, é igual eu sair para jantar com um grupo de amigos e falar só sobre aquele assunto, né? Ou eu posso falar, poxa, eu preciso de um lazer. Qual que é o meu lazer? O meu, por exemplo, é literatura. Então, formar um grupo de literatura. Vamos conversar, vamos ler o que aí, turma? Vamos ler Camões. Então, esse mês nós vamos conversar sobre Camões. Parabéns, eu acho que é uma ideia genial. Realmente, é um facilitador. Obrigado. E eu acho que a gente está usando as redes sociais com ideias, assim. Mas, assim, a única coisa que eu acho que é um tempo da gente também fazer vários questionamentos. Às vezes a ideia é boa, eu falo, mas tudo bem, mas pera lá, e como é que fica isso aqui? E a questão do básico que a gente aprendeu na psicologia, né? A gente tinha que vir passo a passo e tal. E a gente hoje está falando de um mundo, de uma dinâmica muito rápida, tudo. O TikTok, né? Hoje as pessoas estão querendo muito rápido ter respostas e resolver logo. Eu não sei até que ponto isso também tem o lado sempre positivo. Eu acho que tem alguns perigos por aí. Não estou criticando isso. Só estou fazendo uma reflexão. Então, até que ponto, às vezes, não sei se você estaria pulando etapas. Não sei. Não sei se algumas etapas que você vai falar, vai conversar, porque é uma coisa que você se identifica mais, legal. Mas se você não vai prejudicar um pouco aqueles passos que é importante você bater a cara
escorregar, recomeçar de novo, pá. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, sabe? É só isso, é uma questão de talvez adequar as duas coisas, como acho que você está trazendo uma coisa nova. É porque é tudo muito rápido, né, Felipe? Exato, e tem com certeza aspectos positivos e negativos, e você tem que considerar o contexto. E o contexto que o digital se encaixa, ele varia muito na jornada da fase que a pessoa está, de idade mesmo. Então, por exemplo, a gente fala aqui de, por exemplo, médicos graduados que querem se relacionar com médicos especialistas a nível global. Eles já passaram pela etapa da formação básica e eu acredito que e da formação acadêmica. Então, por exemplo, a fase básica de formação das crianças, eu acredito que não seria um bom caminho digitalizar. É preciso essa convivência presencial, jogar, brincar juntos, socializar. Então, isso é essencial. Muitas vezes a gente, eu vejo algumas discussões, as pessoas analisam as coisas de forma muito binária, né? Isso é bom ou isso é ruim, mas a gente tem que levar em consideração o contexto que isso se encaixa. Por exemplo, hoje a formação acadêmica, como ela funciona, ela exclui muitas pessoas. Ela é muito cara para muitas pessoas, ela é muito pouco acessível e o digital viabiliza isso para muitos. Perfeito. Então tem esse aspecto também a ser considerado. Tá bom, eu vou falar agora um pouco também sobre a creatina, que é muito importante para o corpo, mas eu estava preocupada porque uma vez uma psicóloga mesmo estava falando. Hoje muita gente o influencer, né? Hoje todo mundo fala de coisas que ele nem estudou, mas como ele tem uma ótima facilitação nas redes sociais, as pessoas nem procuram mais um psicólogo, procura essas pessoas que muitas vezes a gente pode questionar. Ela tem estudo, ela tem bagagem para isso. Então, a única preocupação que a gente só tem é as pessoas às vezes querer viver, dar esse pulo do gato aí. Já quero ir lá já. E esse aqui não me interessa mais, que é o básico. Mas vamos lá, tem algo que interessa para você. Gostei, hein, Felipe? Interessante, hein? Mas eu só fiquei um pouquinho preocupado. Só um pouquinho. Sair de uma prisão. Você tem síndrome de salvadora? Como se libertar dela? Sair de uma prisão. Doutora Beatriz, como é que você tem essa síndrome salvadora? Será que a gente tem uma síndrome salvadora? Muitas pessoas têm, padre, uma ideia de que elas precisam servir, de que elas precisam proteger, de que elas precisam cuidar. E isso acaba se tornando cada vez mais um processo de comportamento. Sabe aquelas pessoas que sempre estão à frente de tudo, estão sempre resolvendo, estão sempre sobrecarregadas e que têm um sentimento de injustiça tão grande que quer, muitas vezes, fazer por ela porque ela sabe o que é justo e o que não é. A síndrome do salvador é aquele que quer sempre estar à frente de um problema, sempre está resolvendo o problema dos outros e se colocando por último. Essa síndrome, ela acontece bastante com pessoas que têm um certo tipo de insegurança de si mesmo e por isso acaba trocando esse cuidado, esse afeto, esse amor com os outros para que os outros gostem dela. Porque ela faz essa troca. Claro que tudo inconscientemente, sem saber que ela está fazendo isso. Mas a síndrome do salvador é quando você cuida de todos, menos de você. Que é diferente de você ter um coração que se preocupa com o outro, que quer sempre ajudar naquilo que você pode fazer. Existem, talvez, essas duas dimensões. Seria isso também? Isso também. A síndrome do salvador, ela vai ser caracterizada a partir do momento que você começa a se prejudicar para fazer pelos outros. Ah, entendi. Então, assim, você pode me dar uma carona? Posso, mas isso vai te prejudicar. Entendi. Você pode fazer isso. E muitas vezes a síndrome da salvadora não precisa nem ter pedido. Ela realmente se oferece a fazer coisas, prejudicando a sua vida, se sobrecarregando de uma forma exaustiva e levando ela a crer que nessa troca de favores / sentimentos, ela está sendo amada, está sendo admirada e tendo reconhecimento. O que, de fato, muitas vezes não acontece. E se não acontece, esse sentimento, essa síndrome que ela tem, não pode ser elevado a um outro tipo de síndrome? Tipo de revolta porque não fui correspondido ou correspondida, então agora eu começo a te perseguir, eu quero te castigar.
O que acontece muito é porque quando a gente faz algo a primeira vez, a pessoa fica grata e se admira. A segunda vez, ela já não agradece tanto assim. Na terceira vez, ela já está esperando que você faça isso. Ela já conta com isso que você vai fazer. Na quarta vez, já se torna uma obrigação. Na quinta, se você não faz, ela vai te cobrar. E aí, na síndrome da salvadora, quando cobram ela de algo, porque ela está sempre servindo, ela sente esse sentimento de injustiça, que pode vir a explosões de raiva. Revolta, né? Uma revolta bem grande, falta de reconhecimento, porque ela sente que ela não está sendo reconhecida. E muitas vezes, nesse caso, ela pode sim ter aí um estresse no nível muito avançado. Mas pessoas que têm esse tipo de comportamento, ela é capaz de ela mesma se concordar que ela tem essa síndrome de salvadora, ou alguém profissional como uma psicóloga tem que apontar para ela: você não percebeu que você sabia que você tem uma síndrome de salvadora ou salvador? Não, por que você está me dizendo isso? Quando a gente está no consultório, eu estou conversando e a pessoa traz ali a rotina dela, e a rotina dela tem 80% de outras pessoas e 20% das próprias obrigações, a gente observa e traz para ela. Normalmente elas são resistentes. Não, mas é que eu preciso fazer, mas porque fulano já está contando com isso. E aí até ela reconhecer para abandonar esse hábito, porque esse hábito está muito ligado com a sensação de que ela é validada e amada. Entendi. Então, se ela para de produzir para os outros, ela vai parar de ser amada. Até a gente explicar que essa moeda não é uma forma saudável de relação, demora um tempinho aí. E ela acaba concordando. Se você começar a apontar para ela como uma profissional como você, você percebeu que você sempre procura fazer isso, assim, assim, olha o resultado. Você está vendo? Isso está mostrando que você está tendo uma síndrome. A pessoa, caramba, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Exatamente. Eles ficam um pouco chocados, muitas vezes eles acreditam que o ato de serviço precisa ser continuado, mas o desfazer demora um processo complicado, padre. Será que todos nós temos um pouquinho dessa síndrome? Você tem, padre? Eu quero chamar a tua atenção. Eu arrumo a sua unha, eu arrumo isso aqui. Pode deixar para você que amanhã eu trago para você. Não sei, acho que a gente tem um pouquinho. Tiquinho a gente tem. Não sei se chega a ser uma síndrome. Vamos dar uma olhada em outra informação aqui, gente. Gostei desse papo, hein? Câncer no intestino, ave meu pai, está aumentando em pessoas com menos de 50 anos. Saiba o que explica esta tendência. Doutor, por favor, essa palavra, só o termo câncer já dá um calafrio. Dá um calafrio na gente. E ainda sabia que pessoas com menos de 50 anos está tendo um aumento, uma tendência maior. Por quê, doutor? A gente sabe assim já de algumas coisas. Eu já queria só adiantar para o senhor ir já logo no tapa final. A alimentação mudou muito, nós sabemos nas nossas gerações ultimamente, essa parte mais industrializada, essas cidades agitadas, o estresse, isso tudo acaba implicando, a gente sabe disso. Mas existe mais algum outro fator, doutor, que o senhor que é um grande estudioso na parte intestinal aí como médico, Padre, o que acontece? Pode estar levando? Na verdade, assim, muitas pessoas acham que o câncer intestino é muito relacionado à história genética. Tá? E hoje a gente sabe que dados demonstram que 80% dos fatores de risco estão relacionados a fatores externos e não à genética. E é justamente por isso que você falou. É mudança comportamental da sociedade. A sociedade, na verdade, ela está tendo mais acesso a alimentos industrializados, ela está ficando mais sedentária. Se a gente for falar assim na tecnologia, na década de 80, para mudar a TV, eu tinha que levantar e ir lá mudar. Hoje você está aqui, às vezes você fala, já muda a TV. Então, a população está ficando, de um certo modo, mais sedentária em um global, uma pequena parte da população, né, assim, né, como o Carlos falou, está praticando atividade e tudo mais para melhorar a coluna, mas também melhorar doenças crônico-degenerativas como hipertensão, diabetes e doenças cancerígenas, né, os tumores. Mas a população está mudando. Se você fizer um comparativo na década de 90 para agora, se aumentou em mais de 5 vezes a incidência, por exemplo, de câncer de reto do que na população da década de 90. Verdade. Porque a população está tendo uma obesidade maior, estima-se em torno de quase 2 bilhões de pessoas no mundo têm sobrepeso e quase 900 milhões são obesas. E a obesidade está relacionada com o aumento de câncer, e dentre eles o câncer intestino. A grande questão que a gente vê é que a população ela não tem um hábito de prevenir.
Acima dos 50 anos, de um modo geral, as pessoas já começam a se preocupar um pouquinho. O homem fica aquela coisa na cabeça que fez 40 já tem que ir para a próstata. Mudou um pouco isso, mas é o que a gente pensa. Então, de um modo geral, a população mais adulta, ela tem já um senso de prevenção um pouco maior do que o jovem. O jovem, às vezes, ele vai lá, ele tem um sangramentozinho, é uma hemorroida. Outro sangramentozinho, minhas fezes estavam endurecidas. E acaba, relevando, deixando para lá. E, muitas vezes, isso já é um sinal, é um indício que o corpo está dando que alguma coisa está errado. E o jovem não vai fazer investigação. A gente tem cada vez mais, realmente, população jovem, com 22, 25, com câncer de intestino. Muito relacionado a isso, fator externo, tabagismo, uso de bebida alcoólica, obesidade, aumento de ingesta de alimentos industrializados. Eu sempre falo para os pacientes assim, que a gente tem que aprender a descascar mais e desembrulhar menos. Verdade. E cada vez mais a gente está tendo acesso a coisas que desembrulham. Os biólogos falam toda hora isso aí. Então, é mudança dos hábitos. A gente está falando de gerações lá da tecnologia, mas culturalmente a civilização ela tem evoluído para quê? Para alimentos industrializados. Verdade. Porque, de certo modo, a população está chegando a um ponto que daqui a pouco a gente não tem recursos naturais e você vai ter que desenvolver. Que nem você vai para o espaço, são cápsulas alimentares para você se alimentar. Hoje, o agro ele está muito voltado à produtividade. Então, cada vez mais agrotóxicos ou químicos para poder fazer com que a produtividade ela seja muito maior. Até porque as pessoas estão cozinhando menos em casa. Sim. Aquele tempo que você levava 1h30 para fazer um cozimento. Hoje as famílias querem coisas práticas, né? Ó, vai tomar um café, vai terminar de tomar um cafezinho com a galera aqui, a gente já volta rapidinho, tá? Minha gente, batendo um papo aqui com essa galera que é maravilhosa. Vamos a uma outra notícia aqui? Com o Felipe, hein? Quer ver, ó? Creator, é isso? Creator Economy. Uma nova era de conexão entre marcas e consumidores. Ô, Felipe, conta isso aí. Essa nova era aí entre marcas e consumidores, essa conexão, né? Sim. Essa conexão. O nome Creator Economy é um nome chique, né, em inglês. Bonito, né? Mas poderia ser economia criativa, né, em português. Mas o nome já é para chamar a atenção. Tem que ser um nome... diferente, né? Diferente. Me chamou a atenção, deixa eu ver o que é. Vamos lá. E o que acontece, agora a gente vai falar de um outro universo de comportamento humano, né? As pessoas, elas confiam muito naquilo que outras pessoas, que tem um certo autoridade ou credibilidade, fala. Então, o que a gente vê muito assim no passado, né, vamos falar na publicidade antiga, era, por exemplo, o Pelé vir na televisão e falar, esse tomate aqui é bom, esse extrato de tomate aqui é bom, ou a Xuxa, ou seja lá quem for. E conforme a gente foi mudando também a forma de comunicação, aquilo que a gente já tinha conversado, tem esse universo das redes digitais de pessoas compartilhando também coisas e recomendando produtos e serviços. O que tem acontecido agora é que as empresas já entenderam essa dinâmica, então eles utilizam, por exemplo, influenciadores ou até mesmo pessoas que utilizaram aquele produto e gostou, a pessoa faz um vídeo, eles colocam ali na televisão ou nas redes sociais e outras pessoas acabam consumindo aquele produto. Uma coisa que a gente começou a olhar, que é uma outra frente de empresa de tecnologia que eu estou envolvido também aqui no Brasil, é uma empresa chamada ConnectPub e a gente está querendo trazer o acesso desse benefício para empresas de pequeno porte. Porque hoje, uma empresa, vamos supor, uma Mercedes ou Ferrari, eles escolhem, George Clooney faz um vídeo aqui recomendando o meu carro e eles conseguem. Mas e a hamburgueria da esquina? Sim. E por exemplo, tem uma pessoa da minha família que vende pisos laminados. Como que ele faz para ter acesso a isso também? Então a gente criou uma plataforma que permite com que pessoas, pode ser influenciadores com muitos seguidores ou até mesmo pessoas que não têm seguidores, a gente chama de UGC, User Generated Content, que são usuários normais que utilizam o produto e falam, poxa, esse produto é bom, eu recomendo, e eu gostei por conta disso e daquilo, e aí as pessoas veem aquele conteúdo e falam, poxa, eu quero saber mais, me interessei, e vão e compram eventualmente o produto. Entendi.
Uma pessoa no anonimato veio, mostrou, falou com tanto entusiasmo que eu me interessei por ele. Sim. Às vezes a pessoa não é nem tão famosa assim, mas ouvi um, ouvi o outro, ouviu assim, então é um... Exato, e o mais legal, o que mais converte em venda são os testemunhos genuínos, sabe? Os testemunhos, olha, eu usei, eu fiz, me ajudou, por exemplo, eu vi o seu testemunho ali do joelho, eu falei, poxa, é incrível, porque você vivenciou esse problema, o produto ajudou a você a solucionar esse problema. Sim. E, eventualmente, uma pessoa que está com dor no joelho ali, sofrendo, não tendo uma vida feliz, fala, poxa, aqui está a solução, ela compra o produto, usa, gosta e começa a correr na rua. Tá vendo? Que legal. Tá vendo, gente? É isso aí, ó. Essas são as redes sociais. E o nosso querido Felipe vem trazendo essas novas mentalidades dentro do mundo digital. Mas vamos olhar aqui, ó. Entenda como funciona a cirurgia robótica em coloproctologia, é isso? É lá. Doutor aqui, o doutor Alexandre. Como é que então, doutor, funciona a cirurgia robótica? Agora, outro dia eu trouxe um outro médico aqui que estava falando, né? Perguntaram, mas quer dizer que daqui a pouco eu não vou precisar ter mais o ser humano médico para fazer uma cirurgia? Ele falou, precisa. Sempre vai precisar. É isso mesmo, doutor? Padre. Na verdade, assim, a cirurgia robótica, ela veio para auxiliar o cirurgião na execução do tratamento cirúrgico. Boa. Então, é uma parte complementar. Quem comanda todos os movimentos é o cirurgião. Então, assim, primeira coisa, a gente está na mesa de cirurgia, ele tem que passar um portal de acesso para os braços do robô. Então, eu tenho que, primeiramente, fazer a maneira convencional, passar os portais, acoplar os braços do robô, que a gente fala docking. A partir do momento que faz o docking, um cirurgião auxiliar da minha equipe fica do lado do paciente e eu vou para um console e do console eu movimento esse braço do robô. Por isso que algumas décadas, ou até mesmo recentemente teve uma notícia de uma cirurgia que foi feita à distância, mais de 5.000 quilômetros. Enfim, dá para fazer isso? Dá. Qual que é o grande problema nessa questão de uma cirurgia que é feita muito distante? É o delay, é a conexão. Então, assim, tem essa possibilidade, mas ainda tem uma dificuldade na transmissão dos dados. Mas eu não acredito que no futuro não haverá necessidade de um cirurgião. Eu acho que o futuro, na verdade, muitas doenças vão ter tratamento e vai reduzir o número de indicações de cirurgia. Se a gente for pensar na década de 80, 90, tinha muita cirurgia para úlcera gástrica, úlcera no estômago. Com o desenvolvimento de novos remédios, novas drogas, reduziu muito o aparecimento de úlceras e perfurações de úlcera, então reduziu cirurgias para isso. Então a tendência é você descobrir tratamentos e você reduzir a necessidade de uma cirurgia. No caso de uma robótica, talvez existe até quase uma lógica aí, né? Por exemplo, a mão humana, por mais que o médico, o cirurgião, ele seja ótimo de não tremer, então ele tem que ter aquela precisão. Ele, né, já fez... Pronto, isso, ótimo. Isso é uma facilidade. Agora, o robô, ele é melhor, quer dizer, com a ajuda, com aquela perspicácia do médico, que é cirurgião. O robô, ele não treme, ele vai ali, só que o médico tem que saber até onde esse robô pode ir, é isso? Sim. Então a eficiência isso dele... é uma das vantagens do robô, ele tira o tremor da mão do cirurgião. Ele tira o tremor. Sim. Ele aumenta a visão do campo cirúrgico em até 12 vezes, ele tem uma visão tridimensional. Uma outra coisa que eu acho que a inteligência artificial ela vai complementar o acesso robótico, que é como se fosse você transpor imagens do que é o real e do que é uma imagem de um exame pré-operatório, para você saber exatamente onde está um tumor, onde está a hérnia, onde está um nervo passando. Então, acho que a tecnologia ela veio para agregar e auxiliar o sucesso das cirurgias, mas elas não vão excluir a ação humana no ato cirúrgico. Não acredito nisso. Eu também não acredito em mesmo. O ser humano é insubstituível em muitas coisas. Pode até ter o auxílio, mas ele é insubstituível. Não consigo nem falar. Diz Mike Tyson sobre dor ciática. Entenda o que é. O Mike Tyson está sentindo dor ciática, ele está falando que ele não sabe nem, ele não consegue nem falar. Ô, doutor, explica um pouquinho aí. Ele é um esportista, né? Apesar de já ser um homem de 50 e poucos anos. Mas conta um pouquinho. Por essa fala dele aí. Ele tem dor ciática. Essa fala é bem verdadeira e ela fala como que a hérnia de disco
ou a consequente dor ciática, ela é um problema biopsicossocial, né? Então, bio, ou seja, está apertando o nervo lá, está tendo um sofrimento, né? Psico, provavelmente ele deve estar irritado, ansioso, até depressivo. Um atleta de alta performance ter tanta dor que não consegue nem falar. E social, que provavelmente ele não está nem conseguindo fazer as atividades dele. Então, veja que a dor na coluna, o problema de hérnia de disco, ele vai além do que aquela dor no ciático. Então, você não pode, de forma alguma, subestimar a dor do seu paciente. Primeiro que a dor é uma coisa extremamente pessoal. O que pode doer muito para mim, para o padre pode continuar a vida dele normal. Nós somos únicos, cada um tem uma resposta. Ser extremamente individual, certo, né? Certo. Mas o porquê isso? Justamente por conta aqui do meu modelinho, né? Que se teve uma hérnia que pegou o nervo ciático, no caso, está apertando o nervo, né? Então, o nervo é o responsável por essa dor. Ele está tendo uma compressão, ou seja, está apertado por uma hérnia de disco, né? Que está dando uma dor tão intensa que ele falou de uma forma bem mais genérica que não está conseguindo nem falar. E eu tenho pacientes que já experimentaram essa sensação. Caramba. Pelo amor de Deus, não faça alguma coisa, não consigo viver assim, né? Então, o paciente, meu colega deve concordar, minha colega também, que eu não posso ver o paciente como uma coluna, né? Se ele está tendo dor a ponto de não conseguir falar, a vida social íntima dele com a esposa, com o esposo, não está tão boa. Esse paciente não consegue dormir. Se ele tem dor e não consegue dormir, ele acorda irritado. Aí eu tenho um paciente irritado, com dor, com insônia, já não se alimenta direito. Então, ou seja, eu falo para o meu paciente, um espiral vicioso que eu preciso cortar. Por isso que eu peço ajuda para o meu amigo psicólogo, às vezes o psiquiatra, o meu amigo especialista em dor, fisioterapeuta. Não é só o cirurgião. Vou tirar a hérnia de disco robótica, né, o robô, e acabou. Não, eu preciso fazer um acolhimento desse paciente de uma forma global, né? E veja, um atleta de alta performance. Pode acontecer. Pode acontecer, mas também foi longos anos ali de muitas intensidade, socos, e também recebeu muito. Exatamente. Interessante. Vamos mais uma notícia aqui, gente. Como lidar com pensamentos intrusivos e por que eles surgem? Por que, Beatriz? Conta pra gente. Primeiro, como lidar com esses pensamentos, né? Intrusivos. Aliás, o que seriam esses pensamentos intrusivos para os nossos telespectadores? Pensamento intrusivo é aquele que muitas vezes a pessoa não reconhece como sendo seu. E muitas vezes a pessoa até se questiona se é um pensamento dela. Então, é algo que não tem a ver com a rotina, não tem a ver com o hábito, não tem a ver com os fundamentos, os valores dela. Por isso que a gente chama de intrusivo, como se fosse um intruso dentro da cabeça dela. Esse pensamento intrusivo, ele pode ser, ele é ruim, ele é bom. Não temos essa questão de selecionar se ele é positivo ou não, tá? Mas ele vem de uma fonte que a pessoa não reconhece, por isso que a gente fala que é um pensamento intrusivo. Muitas pessoas fazem brincadeira na internet de pensamento intrusivo, como se fosse só jogar o celular no chão para ver o que acontece, ou, sei lá, colocar o dedo na gelatina, ou bater no saco de arroz. Os pensamentos intrusivos venceram. Mas o pensamento intrusivo, ele é além disso, porque muitas vezes ele não tem a ver com a pessoa em si, ele surge e ela, por um momento de impulsividade, ela acaba tomando decisões ali baseado em algo que, de fato, não tem a ver com algo que ela é. O pensamento intrusivo surge decorrente a uma confusão mental. Então, imagina que eu estou trabalhando muito e dentro do meu trabalho eu tenho que escrever uma planilha de Excel. O meu cérebro vai ficar exausto. E muito provavelmente eu vou fazer o quê? Eu vou tentar sobrecarregar para não pensar no meu trabalho. Quando eu faço essa sobrecarga de uma sobrecarga, eu realmente começo a ter essas interrupções de pensamento. Então, eu passei o dia na planilha de Excel, saí, comecei a assistir série uma atrás da outra. Você concorda que mentalmente eu estou cansada? Ele vai ter esses bugs, né, esses erros, e aí vai vir esses pensamentos. Não confunda pensamentos negativos com pensamentos intrusivos. Como eu disse, pensamento intrusivo não necessariamente é negativo.
Então a gente precisa separar. Estou com pensamentos negativos sobre mim. Não necessariamente eles são intrusivos. E você precisa buscar um profissional para entender o fundamento de onde vêm esses pensamentos. A gente percebe que realmente o ser humano, cada dia que passa, ele tem que ser estudado. A gente tem que se conhecer, né? Se a gente quer ter uma vida para viver na sociedade, você tem que sobreviver em tudo, diante de todas as conversas aqui, né? Que interessante. Gente, olha, o nosso tempo aqui, infelizmente, ele acabou. E eu estou muito feliz de ter recebido aqui nessa sexta-feira o doutor Alexandre, cirurgião, que nos trouxe várias informações importantes. Doutor, obrigado. Obrigado, Padre Marcos. Tá? Foi muito bom tê-lo aqui, espero vê-lo novamente. Obrigado. Doutora Beatriz, a senhora é maravilhosa, como sempre. Estou precisando Padre. de uns atendimentos. Estou precisando. Doutor Carlos Roberto, para mim foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado pelos seus ensinamentos aí também. Felipe Fogaça, muito bom, gostei. Parabéns aí pelas suas iniciativas, pelas redes sociais. Espero que a gente consiga grandes êxitos aí. E para você, um final de semana abençoado e um domingo, primeiro dia da semana, cheio da graça de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, minha gente. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Ó, musiquinha. Ó. And you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer,